Olá, alunos. Professor Luiz Dantas para trabalhar com vocês uma videoaula sobre o capítulo 4. Vou tentar trabalhar uma videoaula do capítulo 4, pegando os principais tópicos que eu selecionei aqui do nosso livro didático, certo? Por quê, professor? Porque no YouTube, né, você não consegue encontrar a sequência didática do livro em um só vídeo, você vai ter que assistir vários vídeos. Então, decidi fazer um vídeo só para mostrar aqui a sequência do livro e comentar com vocês, tá certo? Nesse bloco de atividade, eu vou fazer uma coisa diferente, né? Eu não vou passar os exercícios do capítulo 4. Eu vou passar os exercícios de forma pelo formulário do Google que você responde pelo próprio celular. Então, você não precisa se preocupar em responder, copiar a pergunta, responder pergunta no caderno. Você vai responder pelo seu próprio celular. E as perguntas que eu coloquei lá no formulário do Google, elas são referentes ao capítulo 4. Então, a gente vai trabalhar da página 73 à página 80. Né? Do começo do capítulo, da página 73, tá bem aqui, ó, 73, a página 80, tá certo? Nessa próxima semana, do dia 4 ao dia 8, né? De segunda a sexta-feira, a gente vai trabalhar esse capítulo 4 aqui. Então, o capítulo 4 ele vai falar sobre a transformação da matéria. A gente já viu que é matéria, tudo que tem massa e ocupa lugar no espaço. As transformações da matéria é exatamente o que a química foca para estudar. Então, se você pegar o conceito de química, química é a ciência que estuda a transformação da matéria. Então, esse capítulo é a base do conhecimento químico. Então, ele traz os conceitos mais primitivos, os conceitos mais introdutórios, os mais importantes que vai te dar base para entender os conceitos mais elaborados da nossa disciplina, certo? Então, no capítulo 4, ele diz assim: existe algum lugar do planeta que ainda não foi poluído? Então, ele está, né, se referindo aqui à poluição causada por gases, né? E ele diz que essa poluição sobre a cidade de Santiago, no Chile, ocorreu em 22 de junho de 2015, dia que as autoridades declararam emergência ambiental por 24 horas. Por quê? Ó? Você pode perceber pela foto que o ar está muito denso, né? Então, aqui evidencia muito uma aglomeração de gases, né, que estão na atmosfera, e essa aglomeração acaba ficando bem densa, dando para visualizar numa foto. Lógico, o gás, né, é uma forma da matéria que não dá para ver olho nu, mas quando ele está aglomerado e concentrado, você consegue visualizar, sim, né, principalmente se for gases oriundos da poluição. Então ele diz: a reportagem questiona a existência de algum lugar no planeta livre da poluição e aponta o ozônio, né, que é um gás ozônio. Para quem não sabe, o ozônio são 3 átomos de oxigênio, certo? Como um dos piores poluentes atmosféricos. Você sabe o que é o poluente atmosférico e por que o ozônio é perigoso? Então, nesse capítulo, a gente vai estudar de forma a linkar, né, os conceitos, fazendo referência a um poluente atmosférico e o que é ozônio. Então, o ozônio, como eu já disse, é um gás, né, tem 3 oxigênios, e ele pode ser produzido a partir da conversão do gás oxigênio. Gás oxigênio, que é o O2, certo? Então, o gás oxigênio pode se transformar no gás ozônio. Essa transformação em condições ambientais normais, ela é benéfica, né? Porque quando o oxigênio se transforma em gás ozônio, esse gás ozônio vai para a camada de ozônio e protege a Terra dos raios ultravioletas. Porém, quando essa conversão aqui ela é feita a partir da poluição atmosférica, perto ali da atmosfera, perto, né, perto da camada mais baixa da Terra ali, mais perto de nós, vai causar sérios impactos ambientais. Uma coisa é formar ozônio lá na estratosfera, mais próximo do espaço, formando uma camada, né, a primeira camada que vai barrar os raios ultravioletas. Outra coisa é formar aqui, né, na atmosfera perto da gente, né? Então, aqui ele vai causar sérios impactos ambientais, principalmente em plantações, principalmente na qualidade do ar, doenças respiratórias. Então, esse é o grande problema. Então, você tem aqui gases
Qual é a grande questão dos gases? Os gases podem ser arrastados por massa de ar. Então fica muito difícil, né? Muito difícil você saber exatamente qual lugar que vai estar poluído, né? Por quê? Porque aqui, por exemplo, a gente mora em Fortaleza, mas Maracanã tem um polo industrial, libera muitos gases tóxicos, certo? Então, se tiver uma massa de ar que venha para Fortaleza, Maracanã vai produzir esses gases tóxicos, mas quem é que vai sofrer com aquela poluição? A cidade de Fortaleza, que os gases vão ser trazidos pelo ar. Enfim, vamos lá para ficar uma coisa bem objetiva. Então, o primeiro item que a gente vai trabalhar são as equações químicas, que nada mais é do que a representação de quando acontece uma reação química, tá certo? Então, quando acontece uma reação química, você pode representar forma de equação. Logicamente que a equação química é uma linguagem química que existe, né? Você pode colocar essa linguagem em forma de palavras ou em forma de códigos. Agora no início aqui a gente vai trabalhar as palavras das substâncias, mas depois a gente vai converter as palavras em códigos, tá certo? Então, ó, para tornar a descrição das transformações químicas mais práticas, os químicos criaram a equação química, que é uma forma de representar as transformações, reações químicas, de maneira mais simples e direta, colocando todas as informações em uma única linha, de modo que seja possível compreender rapidamente o que teríamos que descrever em várias palavras. Não parece bom? Parece ótimo, né? Por exemplo, só dar um exemplo aí. Se eu fosse falar, a formação da molécula de água acontece com a união de uma molécula de hidrogênio mais a união de meia molécula de oxigênio, certo? Então eu redigi um texto, né, para explicar a formação da água. Por meio da equação química, basta eu colocar assim, ó, o gás hidrogênio mais o gás oxigênio, formando o quê? Formando a nossa água. Então aqui a gente ainda vai ter um pouco mais de trabalho, porque a gente vai escrever o nome das substâncias, mas no futuro a gente vai trocar o nome dessas substâncias por códigos, por siglas, tá certo? Então, ó, por exemplo, a gente tem aqui, ó, óxido de cálcio mais água, formam o hidróxido de cálcio, certo? O hidróxido de cálcio mais gás carbônico formam o carbonato de cálcio. Então aqui você tem a representação de uma equação química, tá certo? Desse lado aqui da reação, antes da seta, a gente representa o que a gente chama de reagentes. Depois da seta, a gente representa o que a gente chama de produtos, certo? Mas ele fala aqui, como é que a gente sabe que está acontecendo uma reação química? Então, a reação química ela pode ser muito visual. Então, pode aparecer algumas evidências e você vai olhar para essas evidências, vai entender que ali está acontecendo uma reação química. Vamos lá, as evidências. Mudança de cor. Então, mudar de cor. Mudar de cor é uma evidência de uma reação química. Liberar gases. Então, liberação de gases é uma evidência de uma reação química, certo? O que mais? O aumento da temperatura é uma evidência de uma reação química. E algumas outras que a gente vai mostrando aqui no decorrer da nossa aula, certo? Então, no livro ele traz aqui uma foto, né, de uma pessoa promovendo uma reação química. Aqui eu tenho, nesse primeiro copo aqui, eu tenho essa primeira reação, eu tenho óxido de cálcio mais água, formando hidróxido de cálcio, que ele é transparente, e ela pega um canudo e sopra dentro dessa solução. O que é que acontece? Aquele hidróxido de cálcio que formou da primeira reação, ele vai entrar de novo em reação química. Como é que você sabe que ele está entrando de novo em reação química? Olha aqui, ó. Aqui é transparente e com o sopro dessa moça está ficando aqui, ó, esbranquiçado. Então você evidencia a mudança de coloração, tá certo? Então essa mudança de coloração faz com que esse gás carbônico que saia da boca dessa mulher reaja com o hidróxido de cálcio, formando o carbonato de cálcio, que tem cor esbranquiçada. Exatamente aqui que a gente consegue observar. Já o hidróxido de cálcio, ele tem cor, né? Ele é incolor, não tem cor, na verdade.
certo? Bem legal, né? Então aqui um exemplo, né, de uma reação química. As reações químicas e a constituição da matéria, tópico 2. Então, há muito tempo, o ser humano utiliza as propriedades químicas da matéria para obter produtos de seu interesse, como metais, cerâmicas, colas, cosméticos e fármacos. E se questiona a respeito da constituição da matéria. Por exemplo, se uma pedra de azurita, que é um minério de cobre, pode se transformar em um metal avermelhado cobre, do que essa matéria é constituída? Então, o que ele falou? A azurita, que é um minério de cobre, certo? Então, ele pode se transformar, esse reagente, pode se transformar em um fio de cobre metálico no produto, certo? Como é que isso pode acontecer? Logicamente, né, que a azurita é um minério de cobre, então ela tem vários elementos químicos, principalmente o cobre. Esse cobre ele pode ser isolado na sua forma metálica, cobre, né, sólido. Ele pode ser isolado para a fabricação dos fios. Então ele pode ser extraído desse minério aqui através de uma reação química. Como é que você evidencia que existe uma reação química aqui? Você tinha uma substância bem complexa formando uma substância mais simples, né? Uma substância simples formada apenas de um único elemento químico, certo? Então você evidencia também a mudança de coloração. A azurita ela tem um aspecto, né? Ela tem um aspecto aqui azulado, já o cobre tem um aspecto avermelhado. Então isso é através, né, da transformação da matéria. Então a química estuda exatamente para facilitar e tornar essa transformação possível. Então, o estudo mais cuidadoso das reações químicas foi muito importante nesse sentido, principalmente os dois tipos específicos de reações que veremos a seguir: as reações de síntese e as reações de análise. Existem outros tipos de reações químicas que serão vistos no decorrer do curso, ou seja, serão vistos em outros capítulos, tá certo? Então vamos lá. As reações de síntese. Síntese dá a ideia de adição. Então é quando você adiciona uma substância a outra substância e forma uma substância diferente. A transformação da matéria ela vai se transformar completamente, tá certo? Então vamos lá. As reações de síntese ou composição ocorrem quando duas ou mais substâncias sofrem uma transformação que dá origem a única substância diferente, geralmente liberando energia. Como assim, professor? Dá um exemplo. Vou dar um exemplo aqui. Continuar com o exemplo da água. Eu tenho o hidrogênio mais o oxigênio. Aqui eu estou colocando os códigos. Gás hidrogênio, gás oxigênio, formando a água. Então eu tenho duas substâncias diferentes formando uma única substância, certo? Então aqui eu tenho a produção da água, certo? Principalmente, geralmente libera energia, geralmente. Então não é sempre que vai liberar energia, tá certo? Essa energia que libera aqui normalmente é na forma de calor. Aumenta a temperatura do meio. Então, veja a seguir alguns exemplos comuns desse tipo de reação. Você tem aqui, ó, o magnésio metálico, é uma substância que pode ser representada por essa simbologia aqui. Mais o gás oxigênio, uma substância que pode ser representada por essa simbologia aqui. Forma o óxido de magnésio, o Mg, ó, que pode ser representado por essa simbologia. Perceba, você tem duas substâncias formando uma única substância. Então, a reação de adição é como se eu estivesse somando, unindo os dois reagentes. Reação de combustão completa do carbono grafito. Então, carbono grafita, né, que é o carbono, é uma das formas do carbono. Existe o carbono grafite, carbono diamante, mais o gás oxigênio, formando aqui o gás carbônico. E essa reação, ó, libera calor. E a reação de cima ela vai liberar luz. Como assim, professor? Libera luz. Então eu tenho um exemplo aqui, ó. Aqui, ó, eu tenho um rapaz, né? Eu tenho uma pessoa segurando um pedacinho de magnésio. O que é que ele faz? Ele coloca esse magnésio sobre o fogo, né? O magnésio vai entrar em combustão e a combustão do magnésio forma o óxido de magnésio, só que libera luz.
Então, a queima do magnésio metálico produz uma luz branca e brilhante. Então, esse metal, quando aquecido, ele vai liberar luz. A reação que ocorre ao preparar a cal hidratada para pintar uma parede, chamada de caiação. Tem o óxido de cálcio mais a água, formando o hidróxido de cálcio, CaOH2. Então, nesse primeiro momento, a gente não precisa saber a questão de trocar o nome pelo símbolo, tá certo? Então, aqui é só para dar uma representada mais objetiva do que está acontecendo aqui. Então, a reação que libera calor, beleza? Então, a reação de síntese, reação de adição. Você tem dois reagentes, ou três ou mais. Não pode ser só um, porque vai ter que ser adicionado. Então, se tiver só um reagente, não vai ter como adicionar nada. Então, são dois ou mais reagentes que, quando unidos, formam um único produto. Dois reagentes. Então, eu tenho um reagente X mais reagente Y. Eu posso ter até mais, formando um único reagente XY. Então, é como se todos os reagentes se unissem. Ok? Vamos lá. Reação de análise. Reação de análise também é chamada de decomposição. Você pode pensar na análise como o inverso da síntese. Se na síntese você une vários reagentes, na decomposição você tem um reagente que se transforma em vários produtos. Então, as reações de análise ou decomposição ocorrem quando uma única substância sofre uma reação química que dá origem a duas ou mais substâncias diferentes. Ok? Então, é comum aparecer esse tipo de reação, que uma reação que precisa de energia, né? Você tem uma substância lá no seu estado, né? No seu estado, vamos dizer assim, mais estável, e para ela sair daquele estado estável, por exemplo, aquele minério de cobre, aquele azurita. Então, para você extrair só o cobre, você então precisa gastar um tipo de energia ali. Essa energia, se for provocada pelo fogo, pelo aquecimento, é chamado de pirólise. Então, a pirólise é representada por esse triângulo aqui. Então, toda vida que a reação traz esse triângulo, é porque essa reação só acontece se você aumentar a temperatura. Se você não aumentar a temperatura, a reação aqui não acontece. Por exemplo, o carbonato de cálcio vira óxido de cálcio, gás carbônico. Uma única substância se decompõe nas suas substâncias mais simples. O óxido de cálcio, formando cálcio metálico e gás oxigênio. Uma única substância se transformando nas suas substâncias mais simples. Então, com essa simbologia aqui, a gente já sabe, olhando para a reação, que são os reagentes e aqui são os produtos. Olhando para a reação, a gente já sabe que essa reação só vai acontecer se tiver, né, se tiver aqui um aquecimento ou se tiver o fogo, certo? Então, se você não aquecer os reagentes, ele não vai se transformar em produto. Tem uma condição e ela vem aqui em cima da seta que indica os produtos. A fotólise, como o próprio nome já diz, né, é a reação no qual a quebra é feita através da luz, que é indicada por uma letra grega chamada de lambda, que é como se fosse o Y de cabeça para baixo. Então, essa letra aqui é chamada de lambda. Então, por exemplo, o peróxido de hidrogênio, que é a água oxigenada. Se você deixar em contato com a luz, né, a luz ambiente, ou a luz, né, do seu quarto, uma luz artificial, ele vai começar a se transformar em oxigênio e água. Então, o peróxido de hidrogênio nada mais é do que o H2O2. Aí ele vai formar oxigênio mais água. Ou seja, vai se decompor, vai se quebrar nas suas substâncias mais simples. Então, a reação de análise também é chamada de decomposição, quando você tem apenas um único reagente formando dois ou mais produtos. E por último, a gente tem a eletrólise. A eletrólise dá a ideia de eletricidade. Então, a reação na qual a substância é quebrada através de uma corrente elétrica, de uma eletricidade. Então, por exemplo, a água. Se você jogar a eletricidade na água, ela vai começar a se decompor nas suas substâncias mais simples, como o gás oxigênio e o gás hidrogênio. Hidrogênio e oxigênio. Como é que você observa isso? É muito fácil de observar, né? Quando você faz essa experiência, coloca, por exemplo, liga dois fios de cobre a uma bateria
e esses fios acoplados, né, dentro da água. Você vai observar que a água vai começar a borbulhar. O que é que acontece aqui? Esse borbulhamento nada mais é do que uma evidência, que é a liberação de gás que está ocorrendo na reação química. E esse gás nada mais é do que o gás de hidrogênio, né? Os gases na água, eles vão causar esse borbulhamento. Ok? Ok. Seguimos. Então aqui, ó, próximo tópico ele vai tratar sobre substâncias simples e substâncias compostas. A gente falou, né? Que as substâncias simples são substâncias, né, que apresentam um único elemento químico. Substâncias compostas é aquela que apresenta mais de um elemento químico. Então é bem simples de entender, não tem dificuldade nenhuma. Então, os cientistas observam experimentalmente que as reações de análise não ocorriam com qualquer substância. Ou seja, existiam substâncias que não podem ser decompostas formando novas substâncias. Lógico, né? Se eu tenho uma substância simples, por exemplo, que o carbono, grafite, ele só tem um único elemento químico, que é o carbono. Como é que ele vai se decompor nessas substâncias mais simples se ele já é uma substância simples? Então, aqui a reação de decomposição não ocorre. Isso também vale para o gás hidrogênio, que já é uma substância simples, então não tem como ele se decompor nessas substâncias mais simples, e o oxigênio também, não tem como ele se decompor nessas substâncias mais simples. Então, substâncias compostas são constituídas de dois ou mais elementos químicos diferentes, lógico, tem que ser diferente, se for o mesmo elemento químico, é uma substância simples, e já as substâncias simples seriam constituídas por um único elemento químico, certo? Os elementos químicos eles são listados na tabela periódica, né? A gente atualmente tem 119 elementos químicos que podem combinar entre si para formar o que a gente chama de substâncias. Então vamos trabalhar aqui os elementos químicos. Os elementos químicos são os constituintes básicos de todas as substâncias. Então toda substância terá elemento químico. Terá algum tipo de elemento químico. Então, note que muitas vezes o nome da substância é igual ao nome do elemento químico do qual ela é formada. Então, por exemplo, né, você tem aqui a substância, tem aqui o gás hidrogênio, o elemento químico aqui é chamado de hidrogênio, é isso que ele quer dizer. Mais o gás oxigênio, o elemento químico aqui é chamado de oxigênio. Então é isso que ele quer trazer aí. Então os elementos químicos são nada mais são do que os elementos listados na tabela periódica, né, que já foram descobertos, e eles estão lá, se combinam, né, naturalmente, se combinam entre si para formar novas substâncias. Então quando eu tenho substâncias simples, eu tenho aquelas de um único elemento químico: oxigênio, nitrogênio, hidrogênio e assim sucessivamente. Já as substâncias compostas, você tem que possuir mais de um elemento químico diferente. Exemplo, a água, o sal de cozinha, que é o NaCl, são dois elementos químicos diferentes, substância composta. O que mais? O próprio peróxido de hidrogênio, que é a água oxigenada, também é uma substância composta. E por aí vai. Se tiver mais de um elemento químico, já é classificado como substâncias compostas. Então, aqui a gente tem os exercícios do capítulo 4. Então, a gente vai resolver aqui alguns exercícios para concluir essa primeira parte do capítulo 4 e vocês partirem para as atividades. Com base no que vimos na teoria e no conhecimento de química que você adquiriu no ensino fundamental, classifica as reações relacionadas a seguinte: síntese, adição, né? Ou decomposição, análise. Indique o que significam os sinais em cima de cada seta. Então, vamos lá. Aqui eu tenho nitrito de amônio, é uma única substância formando, né, sendo decomposta nas suas substâncias mais simples. Então, aqui eu tenho uma reação de
decomposição. Ok? Decomposição. Mas como é que a gente classifica essa reação? Tá vendo aqui, ó? A gente observa que o triângulo, então o triângulo significa que houve um aquecimento. Então, aquecimento, né? Reação que acontece por pirólise. A reação que acontece só vai acontecer se você aquecer o nitrito de amônio para ele se transformar em água e nitrogênio. O óxido de sódio mais água, então aqui eu tenho duas substâncias que vão se unir formando uma única substância. Então aqui é uma reação de síntese. Como na reação de decomposição, aqui não existe uma condição. Apenas o contato dessas duas substâncias forma o hidróxido de sódio. Aqui eu tenho, ó, cloreto de sódio, né, uma única substância formando as suas substâncias mais simples, sódio metálico e gás cloro. É como se eu pegasse cloreto de sódio e separasse o cloro de um lado e o sódio do outro. Posso fazer isso? Posso, mas tem uma condição, a reação de decomposição, e a condição é que tenha, né, esse aqui representa corrente elétrica, então é que tenha uma eletrólise. Você precisa, nesse cloreto de sódio, jogar, né? Você precisa jogar nele uma corrente elétrica e para ele, né, para ele se decompor nas suas substâncias mais simples. Clorato de potássio, uma única substância, olha a seta, formando, né, através do aquecimento, cloreto de potássio e oxigênio. Então, também uma reação de decomposição. Uma reação de decomposição, tá certo? Que acontece por pirólise. E por último, cloreto de prata, né, através do contato com a luz, forma a prata metálica e o cloro. Ou seja, tem uma única substância formando as suas substâncias mais simples. Então, também é uma reação de decomposição que usa, né? Que usa o quê? Que usa a luz. É a reação de decomposição, que a condição é ter luz. É chamado de fotólise. Beleza? Então, primeira questão respondida. Esses exercícios aqui vão servir de base para vocês responderem os exercícios da avaliação de vocês. Tá certo? Então, preste atenção nos exercícios. Segunda questão. A seguir são fornecidas algumas equações de reações químicas. A esse respeito, indica a alternativa falsa. Então, ele diz aqui. Então, letra A, ele quer a alternativa falsa, certo? As reações 1, 4 e 5 representam análise química. Reação 1, 4 e 5 representam análise, ou, né, decomposição. Então, se você tiver uma substância formando duas ou mais substâncias, na reação 1 você tem, tá certo? Na reação 4, você tem uma substância formando duas ou mais, tá certo? Na reação 5, você também tem. Tá correto. Então, a primeira questão a gente não vai marcar porque ela está correta. A reação 1 é uma fotólise. Então, cloreto de prata, uma prata metálica mais cloro. A gente já viu no exercício anterior que isso aqui só acontece, né, com a luz, né? Então, é assim uma fotólise. A reação 3 ocorre com grande liberação de calor. Então, óxido de cálcio mais água forma hidróxido de cálcio, certo? E aqui vai liberar calor. Então, você vai sentir, né? Quando a água entrar em contato com o óxido de cálcio, vai sentir que o sistema ali ele vai dar uma aquecida, vai liberar calor. Então, tá correto. Então, entendeu? As reações 2 e 3 representam a composição química. Então, 2 e 3 representam a composição química. Então, se você voltar lá no começo do vídeo, eu falei da reação de síntese. Ela também pode ser chamada de composição.
Então, 2 e 3 são reações de composição. Você tem a união de 2 ou mais reagentes formando um único produto. Então, D também está correto. Como ele quer a alternativa falsa, só pode ser a alternativa E. O item é, os produtos das reações de análise são sempre substâncias simples. Então, cuidado com essa generalização. Sempre, né? Toda vida. Então, quando tem itens assim, ele tende a ser falso. Vamos ver aqui, ó. Gás carbônico forma um monóxido de carbono, oxigênio. Então, aqui eu tenho, ó, uma substância, que é o gás carbônico, CO2, formando o monóxido, que é o CO, mais o oxigênio. Então, aqui, ó, esse item aqui já está errado. Por quê? Porque não é sempre. Nesse caso aqui, eu tenho uma substância composta e uma substância simples. Então, se eu formar só substâncias simples, eu teria que esse item poderia ser verdadeiro. Mas a gente viu aqui que tem um caso que não acontece. Então, cuidado com sempre, toda a vida, né, que sempre torna os itens falsos. Ok? Então, vamos lá. Questão número 3. Em relação às reações de síntese e de análise, assinale as alternativas corretas. A resposta deve ser igual à soma dos números das alternativas assinaladas. Então diz assim: numa reação de síntese, duas substâncias distintas reagem formando um único produto. Essas reações podem ocorrer com a liberação de energia. Então, síntese, né, a reação lá de adição ou de composição, certo? Então, em muitos casos, ela libera energia, essa energia na forma de calor. Então, esse item está correto. Então, 1 é o item que a gente vai somar. A análise ou decomposição pode ser considerada um processo de identificação e determinação dos elementos que formam o composto. Exatamente, quando você tem uma substância, né, composta que sofre decomposição, ela vai se decompor nas suas substâncias mais simples e ali vai evidenciar quais são os elementos químicos que formam aquela substância composta, certo? Está correto aqui. Nas reações de análise, uma única substância recebe energia térmica, luminosa e elétrica e se transforma em duas ou mais substâncias diferentes. Então aqui você tem uma reação de decomposição ou análise, que é formada, né, de um único elemento, de uma única substância química, que recebe essa energia e se transforma em suas substâncias mais simples. Então está correto também. As reações de análise podem ocorrer com a absorção de energia. Elas podem ocorrer sim, né? Normalmente elas ocorrem com a absorção de energia ou térmica, luminosa ou elétrica. Então também está correto. As substâncias compostas podem sofrer reação de análise, mas não podem sofrer reação de síntese. Então, substância composta é aquela formada por mais de um elemento químico, certo? Então, se eu tenho mais de um elemento químico, ele pode sofrer decomposição? Pode. Eu posso separar esses elementos químicos, né, e nas suas substâncias mais simples. Ele pode sofrer também síntese, união. Eu posso pegar essa substância composta e adicionar outra substância composta e formar uma única substância composta? Posso. Então, esse item aqui está falso. Nos dois casos, na análise e na síntese, você pode usar uma substância composta. Hoje sabemos que em determinadas condições o ozônio sofre reação de decomposição formando oxigênio. Isso significa que o ozônio é uma substância composta. Falso. Como eu disse para vocês, o ozônio é o O3, só tem um único elemento químico. Então o ozônio é uma substância simples e não composta, tá certo? Então aqui está falso. Então a gente vai somar somente os itens verdadeiros e o cálculo aqui é a nossa resposta. Então vamos lá. 1 mais 2 mais 4 mais 8 vai dar 15. E 15 é a nossa resposta. Certo? Exercício de número 4, da página 80. Vamos lá. Veja os esquemas a seguir. A água, né, sofre decomposição de gás de hidrogênio e gás de oxigênio. Professor, como é que o senhor sabe que é decomposição? Só tem um elemento químico formando dois outros elementos, né? Uma única substância formando as suas substâncias mais simples, né? Formando através de quê?
através do que a gente chama de eletrólise. Então, a eletrólise nada mais é do que a transformação da energia elétrica em energia química. Aqui eu tenho o gelo transformando em água através do aquecimento. Aqui eu não tenho uma reação química, não é uma reação química. Por que que não é? Porque aqui não tem transformação da matéria. O gelo derrete e vira água líquida. Deixou de ser água? Não, só é água em outro estado físico. Então não é uma reação química. A reação química precisa acontecer, né? A transformação da matéria. Aqui eu tenho água oxigenada em contato com a luz, forma água e gás oxigênio, que é o que a gente chama de fotólise. Classifique cada transformação em fenômeno físico ou químico. Vamos lá. Primeira, água transformando-se através da eletrólise em gás hidrogênio e gás oxigênio. Logicamente que é um fenômeno químico. É uma reação química que acontece, né? Que acontece pela eletricidade. 2. Gelo se transformando em água. Não acontece reação química, então não pode ser um fenômeno químico. Então só pode ser um fenômeno físico. E o terceiro, água oxigenada, né, se decompondo em água e gás oxigênio por meio da luz. Então a luz, né, faz com que uma substância se transforme em suas substâncias mais simples. Então acontece aqui a transformação da matéria. Então aqui é um fenômeno químico. Ok, pessoal? Então foi isso. Use esse vídeo para responder a avaliação de vocês, tá certo? Não responda sem antes estudar, porque a avaliação lá ela é toda pontuada, né? Se você responder de qualquer jeito, você vai ficar com a nota lá embaixo. Cada questão tem uma pontuação atribuída, tá certo? Qualquer dúvida, estou à disposição no WhatsApp. E vocês têm aí, eu estou nos grupos, vocês podem tirar diretamente comigo. Beleza? Valeu!